Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Direitos Humanos e Minorias do Parlamento Jovem Brasileiro de 2018. Primeiramente, quero cumprimentar todos os deputados aqui presentes, parabenizando-os pelos excelentes trabalhos lidos por minha autoria. Quero também agradecer ao meu partido que confiou a esse cargo e quero passar a palavra para meu vice-presidente, Aloysio. Bom dia a todos. Obrigado por votarem para nós representarmos vocês aqui na frente. Obrigado por tudo. Eu passo agora ao presidente. Comunico a todos os parlamentares que hoje, após a reunião das comissões, no período das 17 às 18 horas, serão realizadas reuniões partidárias, a serem realizadas nos plenários de número 11, 12, 13, 14 e 15. Desejo boa sorte a todos, que todos possam ter o seu projeto aprovado e que defendam fielmente e constitucionalmente os projetos de vossas autorias. Informo a todos a composição das lideranças partidárias do PJB 2018. Unidade Progressista. Líder, Gisele Correia Barata. Vice-líderes, Rodrigo Correia Braga, Jéssica Aparecida Barbosa, Pedro Henrique Oliveira Costa. Matriz Ponderada. Líder, Pedro Siemas Giestas. Vice-líderes, Natália Braga, Guilherme de Macedo Feitosa, Gustavo Henrique Chagas. União Democrática. Líder, Gustavo Salles Batista. Vice-líderes, José Ferreira Leite Neto, Gustavo Vicente. Aliança Liberal. Líder, Antônio Ordones Neto. Vice-líderes, Alain Gustavo Geiger e Ilan Rubens Carneiro de Carvalho. Partido Nacional Liberal. Líder, Bruno dos Santos Macedo. Vice-líderes, Isabel Beatriz da Costa e Letícia Fernandes Oliveira. Encontra-se sobre a mesa requerimento de encerramento de inversão de matéria na ordem do dia, apresentado pelo deputado Vitor André Schmidt, que passo a ler. Senhor Presidente, requeiro, nos termos do artigo 50, parágrafo 1 do Regimento Interno combinado com o disposto no Guia de Simulação do Parlamento Jovem Brasileiro, a inversão da pauta do item 12, PL 163-18 da ordem do dia. Encaminhamento da votação. Com a palavra, o deputado Vitor Schmidt, para encaminhar a favor do requerimento por 5 minutos. Primeiramente, bom dia a todos os meus colegas. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui também. E eu voto, sim, por esta lei que visa o desconto, pelo requerimento que visa o desperdício de alimentos. Seria beneficente e gratificadamente para diminuir a fome dos nossos brasileiros, de alguns, entre outros países do mundo. Orientação de bancada. Como vota o Partido Unidade Progressista? Unidade Progressista. Unidade Progressista. O Partido Unidade Progressista decidiu deixar livre a bancada? Liberar a bancada para votar como entender melhor como votar. Como vota o Partido Matriz Ponderada? Partido Matriz Ponderada vota sim. Como vota o Partido União Democrática? Não há deputados da União Democrática. Como vota a Aliança Liberal? Não há deputados da Aliança Liberal. E como vota o Partido Nacional Liberal?
Partido Nacional Liberal vota sim. Em votação, o requerimento. Os deputados favoráveis à inversão de matéria na ordem do dia queiram permanecer como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Declaro aprovado. Então, passamos à votação da matéria. Item 12. Projeto de Lei número 163, de 2018. Deputado Victor André Schmidt, que determina de que restaurantes e comércio de alimentos que seriam descartados façam a doação desses alimentos para consumo, para pessoas carentes e ou entidades beneficentes. Relator, deputada jovem Bianca Pastri. Parecer. Pela constitucionalidade e adequação financeira e orçamentária da proposição e, no mérito, pela aprovação. Com a palavra, a relatora, deputada jovem Bianca Pastri, para proferir seu voto. O presente projeto de lei do deputado jovem Victor André Schmidt determina que as comidas que seriam descartadas por instituições comerciais de alimentos façam a doação para pessoas necessitadas. O autor destaca que os alimentos devem ser entregues com a mesma qualidade de procedência que é servido no local. Os alimentos que não estejam nos padrões que a lei pede serão descartados. Essa lei visa diminuir a fome das pessoas necessitadas e, além disso, ajuda os doadores a diminuir os custos tributários com a doação dos alimentos em condições de consumo. O projeto não apresenta vício de competência, pois o tema tratado é de competência da União e também se encaixa no artigo 24, inciso 9 da Constituição Federal. O projeto não apresenta vício de iniciativa, pois o tema tratado não é de competência exclusiva de nenhuma autoridade ou instituição. É responsabilidade dos proprietários do estabelecimento querer ou não fazer a doação. O conteúdo do projeto não viola nenhuma regra ou princípio constitucional, pois é uma ação beneficente que ajuda as pessoas necessitadas e, assim, ajudando ao meio ambiente, não descartando comida em bom estado que outras pessoas possam se alimentar. E também, a proposta não gera aumento de despesas, mas possui a redução de receita da União. Cabe à empresa a decisão de doar ou não. Como vai gerar benefícios para a população e o impacto financeiro não é tão grande, há essa compensação. Tendo em vista essa análise, voto pela adequação orçamentária e financeira do projeto. O PL em questão busca solucionar o combate com a fome das pessoas necessitadas e o descarte de comida utilizável. Está beneficiando pessoas necessitadas e instituições sem fins lucrativos. Assim, evitando o descarte de comida para consumo. O descarte de alimentos próprios para consumo, pelo simples fato de um pacote de mercadoria tenha sido danificado e ter prejudicado os demais produtos bons que não foram violados. Pode gerar problemas na hora da entrega pela quantidade de pessoas maior que a quantidade de comida disponível. Essa lei ela gera benefícios, pois vai ajudar pessoas carentes, né, que não tenham uma boa alimentação. É necessário que entidades e pessoas carentes que vão receber tenham uma programação dos dias e horários que isso será feito. A disposição do tempo dos funcionários embalando os alimentos e distribuindo os mesmos depois. A minha conclusão é, diante do exposto, o nosso voto é pela constitucionalidade e adequação financeira e orçamentária da proposição e no mérito da aprovação do projeto de lei. Em discussão, o parecer da relatora deputada jovem Bianca Pastri. Já posso? Com a palavra, Tracy Neres Araújo. Obrigada, senhor presidente. Bom, eu queria trazer uma discussão assim, para a gente pensar sobre, porque eu já vi muitas empresas falarem que não doam essa comida, porque normalmente acontece muitos casos de funcionários prepararem quantidade maior, uma quantidade excessiva, para que com o restante da comida que sobra eles poderem levar.
Aí eu queria saber como a gente poderia resolver esse problema ou criar ou evitar que isso aconteça, com que funcionários produzam a mais, entendeu? Com a intenção mesmo de que essa comida seja doada. Não sei se eu fui clara. Porque o que acontece? Existem uma empresa de restaurante em que permite que os funcionários levem essa comida que sobra para casa, para não ter desperdício. E daí acontece de muitos funcionários produzirem uma quantidade maior do que é estabelecida para o restaurante para que haja uma sobra de comida, que é intencional. E aí, muitos restaurantes proíbem isso para que não haja essa produção excessiva de alimentos. Como a gente poderia evitar que isso aconteça? É mais uma pergunta. Obrigada. Passo a palavra agora. Lembrando, a deputada relatora Bianca Pastri responderá todas as perguntas apenas no final. Passo a palavra agora para o deputado Vitor André Schmidt. Em relação a essa questão de os funcionários fazerem a mais, esse projeto está avisado a mais as pessoas necessitadas e carentes. Porque no nosso Brasil é alarmante que são jogados fora de alimentos ao mundo inteiro, dá um total de 1,3 bilhões de toneladas por ano de alimentos. Do total desperdiçado no mundo, 10% se perde no campo, ou seja, na sua produção. Dos 50% no manuseio e transporte, 30% no abastecimento e comercialização e 10% no varejo até o consumidor final. Então, esses alimentos que fossem doados, ao contrário de ir para a lata de lixo, teriam uma estimativa muito gratificante da redução do desperdício e de fome dos brasileiros, medida que pode ser adotada em outros países também. Os alimentos não aproveitados em países industrializados é de média anual e pode atingir a um montante de 770 mil toneladas, enquanto naqueles desenvolvidos, 630 mil toneladas. Ou seja, não seria beneficiário tanto para o pessoal que trabalha no restaurante, como só para os outros, entidades carentes e dos mais necessitados. Só no Brasil, 3,4 milhões de pessoas passam por insegurança alimentar. Ou seja, 1,7% da população não sabe se terá comida garantida todos os dias. A nível mundial, 805 milhões de pessoas passam por necessidades alimentares. O nosso país ocupa o 10º lugar do mundo em desperdício. Próximo inscrito, deputado jovem Júlio Souza. Obrigado, presidente. Bom dia aos outros deputados. Eu gostaria de, em primeiro lugar, colocar uma situação que eu pensei aqui a respeito ali no parecer do relator na constitucionalidade, afirma: é responsabilidade dos proprietários do estabelecimento querer ou não fazer a doação. Portanto, essa lei ela visa o incentivo a essa prática ou a regulamentação de uma forma que ela seja obrigatória para todos os restaurantes. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar. O segundo é na adequação financeira e orçamentária. Na primeira linha diz: a redução de receitas da União. Gostaria de esclarecimentos a respeito disso, porque a receita da União seria reduzida. E, em terceiro lugar, gostaria de propor também uma discussão que é sobre a fiscalização. Como nós sabemos que esses alimentos que serão doados estarão em boas condições de consumo e não estarão estragados ou algo do tipo? Como a União pode perceber e avaliar se esses alimentos sendo doados estão em plenas condições de alimentar as pessoas mais necessitadas? Obrigado. Com a palavra, Camila Granha. Bom dia. Então, eu queria só perguntar sobre dois assuntos da lei. O primeiro é no epígrafe que está escrito: determina que restaurantes e comércio de alimentos que seriam descartados. Esses seriam descartados, seriam restaurantes e comércios. Eu sugiro um ajuste no epígrafe dessa lei para não gerar um duplo sentido, enfim.
E também uma explicação melhor sobre o artigo 5º, que fala: estabelecimentos que atacarem a lei serão isentos de problemas futuros de saúde relacionados às pessoas que consumirem os alimentos doados. Eu queria uma explicação sobre esse artigo, porque eu não entendi a palavra atacarem, e nem problemas futuros de saúde relacionados às pessoas. Mas está escrito atacarem. Com a palavra, a deputada jovem Gabriela Mendes. Primeiramente, bom dia a todos. E eu queria levantar uma questão que é para quem que vai ser doado os alimentos, porque não tem muito específico falando e poderiam acontecer fraudes de pessoas que não são necessitadas do alimento pegarem lá na hora. E aí também fazer uma sugestão de, pelo menos, arrumar alguma renda mínima ou pessoas que são inscritas no Bolsa Família para receberem essas doações. Deputada, a senhora me concede uma parte? Sim. Obrigado. Eu gostaria de complementar o que eu tinha dito, que eu não tinha lido o artigo 5º, que estabelece que esses estabelecimentos que, acredito eu, acatarem a lei serão isentos de problemas futuros de saúde relacionados às pessoas que consumirem os alimentos doados. Portanto, complementando o que eu havia dito, além de não haver uma proposta de fiscalização desses alimentos que serão doados, também há uma isenção de responsabilidade por parte dos comércios de alimentos sobre eventuais problemas de saúde com as pessoas que consumirem os alimentos. Então, eu sugiro uma discussão a respeito disso também. Obrigado. Eu já terminei. Com a palavra, deputada Lívia Silvia. Bom dia a todos os deputados aqui presentes. Eu acho que seria uma boa alternativa nós, juntos aqui, vermos a possibilidade de esclarecimento da primeira parte do parágrafo único, que fala sobre os padrões dos alimentos que seriam doados, pois eu acho que é uma questão muito importante a gente saber em quais condições esses alimentos serão doados, exatamente porque aqui somente a temperatura que excede a temperatura exigida serão descartados, é a única que está explícita, e eu acho que nós deveríamos deixar esse ponto mais específico para que nós não tivéssemos, por exemplo, uma abrangência na lei que pudesse fazer com que esses padrões não são específicos e talvez eles fossem doados em mais condições. Bem como as especificações só um momento. De certos encargos tributários no artigo 4º. Eu gostaria que nós discutíssemos sobre quais encargos específicos seriam isentos desses restaurantes e empresas de comércio de alimentos. Obrigada. Dando para a discussão, passo a palavra agora para a deputada Tamires Petrese. Bom dia a todos dessa comissão. Eu gostaria de saber quais são os custos tributários que seriam diminuídos com a aprovação dessa lei. E sugiro também que, ao invés de ser uma decisão dos restaurantes e estabelecimentos comerciais de doar ou não, que seja obrigatório a doação desses alimentos, caso estejam em bom estado. Chamo agora para a discussão a deputada Evelyn. Bom dia a todos. Eu queria perguntar, na verdade, como que seria a quantidade da doação de alimentos. No artigo 7, fala que os alimentos seriam descartados para entidades beneficentes como asilos e abrigos de menores. Eu queria saber como que seria a quantidade da alimentação que seria doada. Seria proporcional à quantidade de menores, de pessoas que existem nos asilos, e é isso. Dando continuidade, chamo agora para a palavra a deputada Vitória. Bom dia, cumprimento todos os deputados jovens. E eu gostaria de perguntar sobre o parágrafo único, onde fala que os alimentos que estejam em condições de consumo poderão ser doados. Aí, no inciso 1º, traz algumas especificações sobre esses alimentos,
Mas existe alguma lei, eu não tenho conhecimento, existe alguma lei que já esclarece sobre quais são as condições necessárias e se existe? Eu gostaria que o senhor deputado Vitor tratasse isso com a gente. Obrigada. Por fim, chamo a relatora Bianca Pastre para responder os questionamentos. Caso queira passar a palavra para o André Schmidt, você também pode dividir o tempo. Eu vou passar a palavra para ele. Respondendo às perguntas ali, uma correção é acatarem mesmo. Vou começar por múltiplos aqui. Estabelecimentos que acatarem a lei serão isentos de problemas futuros de saúde. O que acontece? Esses alimentos que está sendo propondo a ser doado, eles sim têm uma norma de padrões, como exemplos de frutas que tem que ser mantido independente da fruta. Por exemplo, vou dar o exemplo da fruta de manga, a manga. São 11 graus a temperatura que ela deve ser conservada. Então, seria isso aí. Que tenha, como é que eu posso dizer para vocês assim, em questão melhores, serão isentos de problemas futuros de saúde relacionados às pessoas que consumirem os alimentos doados. Ou seja, muita gente não faz a doação de alimentos porque tem muita gente que se aproveita de ir comer e questão de ficar mal para poder tirar um benefício sobre a questão alimentar. Sobre a questão dos encargos tributários, seriam feitos das substituições e do IPI desses alimentos. Ou seja, que os restaurantes que fossem doadores, estariam junto com o município, junto ao seu alvará, tendo criado um sistema de quanta quantidade foi doado. Referente à pergunta da Evelyn, para ali os alimentos que seriam descartados, para abrigos de menores, o que seria isso? A quantidade proporcional do restante dos restaurantes do que sobraram do dia, a questão alimentar. Seria isso. Devolvo a palavra para a manifestação da relatora deputada Bruna. Bianca, sorry. A primeira pergunta, o Vitor respondeu, né? Tá. Eu vou falar sobre a pergunta que a Camila fez. Ela pediu para mudar aqui em cima, que determina que restaurantes e comércios de alimentos que seriam descartados. Ementa. Eu aceito. Pela ordem, senhora presidente, eu poderia só... A senhora me consideraria uma parte? Obrigada. Eu só gostaria, continuando no parágrafo único, o Vitor ele esclareceu que já existem regulamentos. Então, só uma sugestão. O que os senhores acham de nós colocarmos no substantivo, não sei, numa emenda, fazendo uma indicação de que existe, sabe? Para que, quando fossem ler essa lei, fossem também se referir a uma outra lei, para ter uma base. Obrigada, só isso. Aceito. Pode ser através de complementação de voto. Pode sim. Tá bom, obrigada. Deputada, qual a mudança da ementa? A mudança da ementa. Seria mudar os restaurantes e comércio de alimentos, seria mercados mais específico? Poderia ser? E... Eu posso falar se os nomes dos caras quiserem fazer a parte, para discutirem. Pergunta se algum deputado quer sugerir. Algum deputado gostaria de sugerir ou ajudar a relatora? Qual foi sugerida? Qual a mudança específica que foi sugerida na emenda? Presidente, pela ordem, poderia ser mais específico na questão da emenda aqui? Qual seria a mudança? Camila, você que sugeriu, poderia me dar uma opinião?
O que você colocou na ementa pode ser usado, porque não dá o sentido que não é o que ele quer. Ok. Por favor, leia. Determina a doação de alimentos que seriam descartados por instituições comerciais de alimentos para pessoas carentes e/ou entidades beneficentes. Os alimentos que seriam descartados, alimentos em bom estado? Não entendi. Então, o que eu estou mostrando é um sentido, porque do jeito que ele escreveu na ementa, parece que os restaurantes e comércios de alimentos que seriam descartados. Os restaurantes e os comércios é que seriam descartados, não os alimentos, entendeu? Tempo esgotado. Na verdade, nesse tipo de caso, o tempo ainda está falando que está acontecendo isso. Vamos repetir, então, só para a gente anotar. Repetindo a ementa. Repete só para a gente anotar. Determina a doação de alimentos. Isso. Determina a doação de alimentos que seriam descartados por instituições comerciais de alimentos para pessoas carentes e/ou entidades beneficentes. Passa para a votação. Não havendo mais discussão, declaro encerrada a discussão. Passa-se, então, a votação. Passo a palavra para encaminhar a votação contra. Alguém gostaria de encaminhar contra a proposta? Contra o parecer do relator? Não, eu tenho... Ligou? Aí, tá. Eu tenho uma questão de ordem. Como vai funcionar? A gente vai ter uma emenda e aí, assim, a gente vai voltar à emenda, caso o parecer seja rejeitado. Não, iremos votar pela mudança que a relatora fez. Ou seja, votaremos com a emenda mudada, conforme o parecer dela e a comentação de voto. Certo? Tá certo, obrigada. Senhor presidente, eu tenho uma dúvida. O projeto ele visa incentivar a doação desses alimentos ou a obrigatoriedade da doação desses alimentos? Essa é a dúvida ainda. Relatora, gostaria de responder? Ele visa incentivar, não obrigar. Certo. Pela ordem, senhor presidente. Posso? Sim, eu apertei. Com licença. Concluindo, como é o primeiro projeto a ser relatado, gostaria de informar que já passou do tempo excedido para a discussão, mas permitirei a continuidade da discussão. Pela ordem. Pela ordem, agradeço. Só a questão de complementando o que a Bianca falou, não seria necessariamente obrigado, mas incentivaria bastante, eles se viriam obrigados, como iria reduzir certos encargos tributários para eles iam se sentir na questão de fazer a doação desses alimentos justamente para abater este valor. Seria isso. Pela ordem, senhor presidente. Deputada Lívia. Obrigada. Eu gostaria de sugerir, conversei aqui com a deputada Vitória, e nós gostaríamos de sugerir uma modificação no artigo 5º, que fala sobre a isenção desses estabelecimentos pelos problemas futuros de saúde que seriam relacionados a essas pessoas. Nós sugerimos que, em vez da palavra isentos, falasse nesse artigo que esses estabelecimentos não serão penalizados. Entretanto, a vigilância sanitária do município, citada no artigo 2, seria responsabilizada por fazer sempre uma vigilância muito incisiva para que esses problemas não acontecessem em todas as medidas. É isso. Obrigada. Como acata a deputada Bianca. Tá. Eu acato pelo artigo 5º e o 2º.
Você é favorável à mudança? Sim. Queria lembrá-los de que, a partir do momento que passa-se a votação, é proibido voltarmos para a discussão. Então, caso queiram discutir alguma parte do projeto, que façam no período de discussão. Encerrando a discussão, passo agora para a votação. Alguém gostaria de encaminhar contra? Orientação de bancada. Como vota o Partido Unidade Progressista? O Partido Unidade Progressista libera a bancada para votar. Como vota o Partido Matriz Ponderada? O Partido Matriz Ponderada vota sim. Como vota o Partido União Democrática? O Partido União Democrática vota sim. Como vota o Partido Nacional Liberal? Votamos sim. Em votação, parecer do relator. Aqueles que concordam com o voto do relator, permaneçam como se encontram. Aqueles que concordam com o voto do relator com complementação, permaneçam como se encontram. Declaro o projeto de lei aprovado. Passamos para o próximo item da pauta. Item 1. Proposta de emenda à Constituição número 121, de 2018. Deputada Tamires Petrizzi, que acrescenta os parágrafos 1, 1º, 2º, 3º e 4º ao inciso 1 do artigo 5º da Constituição Federal, que dispõe sobre mecanismos de regulamentação para a ampliação da equidade social e da outras providências. Relator, deputado jovem Victor Andrei Schmidt. Parecer, pela constitucionalidade e adequação financeira e orçamentária da proposição, e no mérito, pela aprovação. Cadê o meu? Pela ordem aqui, seu presidente, o senhor Ivan não me deu a folha. Com a palavra, o relator deputado jovem Victor Andrei Schmidt para proferir seu voto. A proposta da emenda à Constituição de autoria da senhora deputada jovem Tamires Petrizzi trata sobre a equidade social, onde nós todos temos os direitos de ser tratados iguais, sem desmerecer ninguém, tratando assim de ter novos benefícios particulares para todos os tipos de pessoas, independente da cor, raça, crença ou gênero. O voto do relator. A proposta de emenda à Constituição em exame atende aos requisitos constitucionais do parágrafo 4 do artigo 60 da CF, não se vislumbrando em suas disposições nenhuma tendência para a abolição da forma federativa do Estado do voto direto, secreto, universal e periódico, da separação dos poderes ou dos direitos e garantias individuais, a exigência de subscrição por no mínimo 1/3 total de membros da Casa. Artigo 60, inciso 1º da CF. Foi observada, contando a proposição, as devidas assinaturas válidas. A PEC é importante, porque busca a equidade social considerando suas raízes, passando pelos mesmos processos com suas limitações de mostrar, ou seja, provar de suas competências para esses indivíduos, chegando no mesmo lugar, independente de sua natureza, onde visa mostrar que somos todos iguais. Isto posto, nosso voto é no sentido de admissibilidade da proposta de emenda à Constituição de número 121 de 2018. Passo, então, para a discussão da matéria.
Em discussão, o parecer do relator deputado jovem Victor Andrei Schmidt. Com a palavra, Tamires Petrizzi. Bom, tendo em vista os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também da iniciativa de um projeto interdisciplinar que acontece na minha escola, que se chama Semana Científica e Cultural, esse ano ele teve um tema muito interessante, que se tratou Humanidade em Nós, o Valor Feminino. Eu entendi que, apesar do nosso artigo 5º ser completo em igualdade, ainda faltava a equidade, porque não é simplesmente disponibilizarmos as mesmas oportunidades. Nós precisamos considerar as raízes de cada um, as limitações de cada um, para que todo mundo consiga chegar no mesmo patamar. E esses 4 parágrafos que eu acrescentei no artigo 5º, ele seria muito importante. E na justificativa, eu justifiquei usando a licença maternidade, as delegacias e um ponto que eu quero deixar claro aqui para vocês é o alistamento militar, que no caso ele é obrigatório só para os homens. E com esses 4 parágrafos, ele pode deixar de ser obrigatório e, além disso, as mulheres não precisam fazer cursos para entrar no Exército como é hoje e nem voluntariado. Elas podem se alistar, fazer as provas, considerando as limitações como sexo biológico feminino. Então, o meu artigo, os meus 4 parágrafos, eu considero ele muito importante para isso, para que a gente consiga uma sociedade equitativa e igualitária, considerando as limitações de cada ser humano. Muito bem. Mais alguém gostaria de se inscrever para a discussão? Com a palavra, deputado Júlio. Obrigado, presidente. Eu tenho uma dúvida sobre o parágrafo 4º, que afirma: toda vez que for provado haver mesmas condições de individualidade, quaisquer cidadãos poderão desfrutar dos direitos vigentes a esta individualidade. Eu gostaria de saber como que isso acontecerá, né? Toda vez que for provado haver mesmas condições de individualidade. Qual que é o seu intuito com essa afirmação? Com a palavra, o relator. Sobre o artigo 4º. Com licença, desculpe interrompê-lo. Mas alguém gostaria de se inscrever para a discussão? Artigo 4º. Ô, Tamires, não tem artigo 4 aqui. O inciso 4? Senhor presidente, eu gostaria de me inscrever Toda vez que for para a discussão. aprovado. Eu vou deixar meu tempo rolando um pouquinho, porque eu preciso conversar aqui, mas eu já vou utilizar. Então, quem quiser ir conversando. Tá, voltando. Eu tenho algumas perguntas que eu conversei aqui com a deputada Vitória. Em relação às cotas raciais, como funcionaria? Haveria também uma questão de equidade? Não teria como, né? Porque as cotas raciais é algo específico para uma população que necessita dessas cotas e tem uma individualidade. Outro questionamento é sobre o alistamento militar, que poderia deixar de ser obrigatório. Quais seriam os impactos para o Exército Brasileiro essa não obrigatoriedade? É isso. Obrigada. Deputada, me concede uma parte, por gentileza? Com certeza, deputada. Obrigado. Só apenas complementando, né? A questão é se isso vai entrar em conflito com alguma outra lei já existente ou não. Né? Essa, acho que complementando, acho que é isso. Mais alguém gostaria? Devolvo a palavra para o relator deputado jovem, Victor Andrei Schmidt. E caso queira dividir o tempo com a deputada Tamires.
Deputado, você concede dividir o tempo com a deputada Tamires? Pode falar. Respondendo à pergunta sobre o alistamento, eu me posicionei um pouco errado. O alistamento, ele é obrigatório, mas o serviço, ele não é obrigatório. Então, é obrigatório alistar-se, mas seguir militarmente, não. Então, apesar de se alistar, isso também causa um impacto, porque milhares de jovens se alistam, mas nem por isso seguem. A parte da não obrigatoriedade é para as mulheres, porque, assim, isso não entra no meu projeto. Ele fala sobre a equidade. Então, eu não abarquei toda essa parte, porque são leis diferentes, outras políticas públicas. Então, eu não abri para essa parte. Cotas raciais é o mesmo caso. Não entra no meu projeto, entraria em partes, mas como são leis diferentes e não é o caso do artigo 5º que eu incluí, também não é específico sobre ele. Mas, caso houvesse desigualdade, ela pode ser aplicada, porque a minha lei ela pode ser aplicada em todo e qualquer caso que haja essa desigualdade e haja essa consideração. E as cotas raciais, de certa maneira, ela já tem um princípio de equidade, porque ela considera a raiz de cada um, ela considera quem vem de escola pública, ela considera quem é negro, quem é índio, quem é pardo. E ela dá um incentivo para que ele consiga almejar algo. Passo a palavra para o Victor. Sobre a questão do mérito ali, da equidade socioral, que ele considera, pelos mesmos processos, com suas limitações, demonstrar as competências de cada indivíduo, que é como a senhora deputada Tamires falou. Ou seja, todos nós temos os mesmos direitos iguais, independente de qualquer cor, raça, crença ou qualquer outra coisa do gênero. Teríamos os mesmos direitos de estar no mesmo lugar onde qualquer um de nós esteja. Queria pedir uma parte ao deputado Victor. E eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para poder saber como que seria a escolha da mulher caso ela seguiria a profissão no alistamento. Obrigada. Caso a mulher quisesse se alistar, ela faria o alistamento assim como os homens fazem. E nas provas, muitas políticas assim que têm as provas para homem e para as mulheres são consideradas. Por exemplo, para homens são feitas 50 flexões, para as mulheres 20. Seria mais ou menos nesse nível, considerando as limitações do sexo biológico, entende? Então, considerando até que ponto a mulher pode ir, até que ponto o homem pode ir, mas para que ela passe pelo mesmo processo, e não só simplesmente entre por outros métodos. Não, ela também tem o direito de passar pela mesma coisa que ele passa. Não havendo mais quem queira discutir, mais alguém gostaria de fazer uma parte? Eu gostaria de propor uma sugestão para o parágrafo 4º. Com um certo receio dessa proposição causar alguma confusão referente a outros projetos que tentem incluir as minorias, eu sugiro que seja incluído no texto algo do tipo, toda vez que for provado haver mesmas condições e tal, e aí, ao final, ressalvos os projetos que visam a inclusão de minorias na sociedade. Essa é a minha sugestão. O projeto ele não fala diretamente sobre a inclusão de minorias. Deixa eu explicar o parágrafo 4º para ser mais clara. Ele quer dizer que toda vez que alguém provar ter a mesma capacidade, vou entrar em outra parte da minha justificativa. Por exemplo, na Suíça, a licença maternidade ela é dividida entre pai e mãe. Então, o pai ele prova ser capaz de cuidar da criança. Então, é nesse aspecto, não de incluir as minorias, porque não é sobre isso que eu quero falar, porque o artigo 5º já fala. Então, é uma proposta diferente já do artigo 5º. Então, no caso, é de ter a mesma capacidade que o outro. É sobre isso que fala. Mais alguma? Sim. Deputada Lívia. Obrigada. Como essa
essa proposta de emenda à Constituição, ela adiciona itens ao inciso 1 do artigo 5º da Constituição, que fala sobre direitos e obrigações de homens e mulheres. Eu acho que nós poderíamos só colocar alguns detalhes na proposta, no corpo da proposta, para deixar isso mais explícito, porque, por exemplo, no item 1 que é adicionado, a fim de garantir a individualidade de cada grupo de cidadãos. Como nós estamos falando exatamente entre homens e mulheres, eu acho que isso poderia ser deixado mais explícito, já que aqui mesmo se levantou a questão de igualdade racial, por exemplo, que não é algo que consta nesse item que a gente vai adicionar. Não sei se me fiz clara. Não? Esses itens que a gente adiciona ao inciso 1 do artigo 5º da Constituição, o inciso 1 fala sobre o quê? Direitos e obrigações de homens e mulheres. E eu acho que a proposta emenda, ela não deixa explícito em todos os itens que é específico sobre direitos e obrigações de homens e mulheres. Mas o inciso fala sobre homens e mulheres, direitos e obrigações. Pela ordem. Qual a sua proposta, deputada? Que, por exemplo, na ementa, de equidade social entre homens e mulheres, e no item 1, que é a individualidade, em vez de cada grupo de cidadãos seja feito de homens e mulheres também. Por fim, passo a palavra para o relator, deputado jovem Vitor André Schmidt. Pelo que deu a entender o que a deputada quis dizer, que ela queria igualdade entre homens e mulheres. Senhor relator, pela ordem, eu poderia só fazer uma pergunta à senhora Tamires? Claro. É rápido, obrigada. Eu só fiquei com uma dúvida, mesmo assim. Pensando no conceito de equidade como justiça social, certo? A senhora me corrige se eu estiver errado. Então, de certa forma, eu só fiquei assim, questão do alistamento, né? Os homens, eles continuariam se alistando obrigatoriamente, independente se iriam servir ou não, certo? E as mulheres, elas não se alistariam. Por que isso? No caso, a lei do alistamento não é essa, então eu não modifiquei a lei do alistamento. Essa lei só abarca que as mulheres poderiam passar pelo mesmo processo do alistamento. Então, não teria como eu modificar duas leis ao mesmo tempo, porque senão eu teria que modificar a lei da licença maternidade, a lei das delegacias, a lei do alistamento, porque foi tudo que eu usei na minha justificativa. Então, aqui, licença, aqui abre a exceção para a mulher optar como homem se alistar ou não. Exatamente. É obrigatório para o homem e para a mulher poderia entrar pelo alistamento. Isso. Ao invés de ser só por concurso. É isso. Exatamente, Tá porque bom. não teria como eu abarcar tudo em uma lei só, que essa é especificadamente pelo artigo 5º. E explicando a da Lívia, esse inciso primeiro que você falou, ele fala especificadamente sobre homens e mulheres. Isso. Só que o objetivo principal dos meus 4 parágrafos são sobre a equidade social. Eu não quero só homem e mulher. Peço para que concluam em 2 minutos. Pela ordem, Aí eu acho que fica a sugestão do deputado Júlio de ressalvar os projetos que não estão especificados aqui, que podem ocorrer algum conflito, entendeu? Então, ressalvar esses projetos que possam causar conflito. Ou talvez, eu não sei, poderíamos criar um parágrafo único ao invés de ser dentro do inciso primeiro, certo? Isso aqui é dentro do inciso primeiro, né? E aí você foi colocando parágrafos, não? Como é? Né? Foi colocando parágrafos dentro do inciso primeiro. Só que aí eu acho que cabe a dúvida de todo mundo, porque parece que você está especificando homens e mulheres, não é? Foi isso que vocês estavam perguntando, eu acho que é isso. Pela ordem. São parágrafos dentro do parágrafo 5º, dentro dos incisos dele. Só que, assim, está especificando os 3 poderes, que é o primeiro parágrafo, o primeiro parágrafo explica tudo do meu projeto, e os outros 3 embaixo explicam o primeiro. Então, assim, Então, a equidade social... Isso é antes do inciso primeiro do próprio artigo 5º. Sim. Entendi.
Devolvo a palavra para o senhor Vitor Schmidt. Com licença, gostaria de esclarecer e lembrá-los que se trata de uma proposta de emenda à Constituição. É uma PEC. Então, obviamente, vai ser maior, pois vai diretamente para a Constituição. Deputado Vitor. Só para concluir ali o que eu entendi a pergunta dos deputados, a Tamires ela quis propor o seguinte: ela usou o artigo como um exemplo, mas ela quer que aqui no artigo vocês podem ver que ele inclui um todo, um geral entre homens e mulheres, mas aqui ela quer botar que indiferente de homens, mulheres ou qualquer outra pessoa que tiver as mesmas capacidades dos outros, poderem estar no mesmo lugar que eles. Seria isso. Qual a conclusão? Posso pedir a parte? Não mais? Posso? Então, eu peço a parte. Só um minuto. Então, Tamires, só para a gente concluir. Então, aqui seria o inciso 1º, certo? Do artigo 5º. E aí, o inciso 2º, o inciso 1º, que é atualmente, seria o inciso 2º. Não é isso? Entendeu? Aqui, olha. O inciso 1º passaria a ser inciso 2º. Não? É dentro do 1º. É dentro do 1º porque ele é dentro da Constituição mesmo. Então, ele se faz dentro do 1º, Tá por bom. ser a PEC. Ok. Devolvo a palavra para o relator deputado. E gostaria da manifestação sobre as mudanças na emenda, no parágrafo 1º e no parágrafo 4º. Qual a conclusão? Eu voto sim pela mudança, que eu acho que fica mais especificado, conforme foi falado. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão com o passar para a votação. Passo a palavra para encaminhar a votação contra. Alguém gostaria de se encaminhar contra? Para encaminhar a favor. Eu peço vista, porque nós estamos com uma dúvida e precisaríamos discutir um pouco mais. O senhor presidente me concede? 10 minutos. Vista regimental. Vista regimental. Isso, obrigada. Olha só. Tá. A Tamires, ela acrescenta 3 incisos, 4 parágrafos ao inciso 1. Só que o parágrafo 1, o inciso 1, ele se refere apenas a homens e mulheres. E o projeto dela não se refere só a homens e mulheres. É muito mais abrangente, entendeu? Tá uma abrangência maior, onde está um inciso que se refere apenas a homens e mulheres. É como se a gente fosse... Desculpa, também já. É como se a gente fosse... Por isso que eu tinha falado para a gente explicitar homens e mulheres no corpo da sua PEC. Porque parece que a gente está colocando... Que a gente vai colocar, por exemplo, algo abrangente dentro de um inciso que fala especificamente de homens e mulheres. Entendeu? Mas aí é que, no caso, se abranger entre homens e mulheres... Gente, já está claro. Você está falando de homem e mulher? Estou entendendo. Qual que é a dúvida dela? Porque, tipo, você vai falar mais de quê? Não tô entendendo a dúvida suas. Pede pra voltar. Ah, não, 10 minutos.
As ordens devolvemos à vista. Bom, voltando. Para encaminhar a votação a favor. Alguém gostaria? Bom, acredito que tenha ficado claro que, como no artigo, na primeira linha, fala sobre homens e mulheres, é referente ao sexo biológico. E como o relator acatou as mudanças, eu peço que vocês votem a favor, e eu voto a favor do meu projeto. Passamos, então, agora para a orientação de bancada. Como vota o Partido Unidade Progressista? O Partido Unidade Progressista vota a favor do projeto da senhora Tamires. Como vota o Partido Matriz Ponderada? O Partido Matriz Ponderada vota a favor. Como vota o Partido União Democrática? União Democrática vota sim. Por fim, como vota o Partido Nacional Liberal? O Partido Nacional Liberal vota sim. Declaro. Em votação, o parecer do relator com as conclusões. Em votação, o parecer do relator com as alterações. Aqueles que concordam com o voto do relator, permaneçam como se encontram. Considero a proposta de emenda à Constituição aprovada. A gente espera ver. Passamos ao item 2. Ele tem que sair agora, não tem? Projeto de lei número 55, de 2018. Deputado Aloísio Ferreira da Silva, sobrinho, que dispõe sobre disciplinar os protestos, bloqueios, obstruções e interdições em vias terrestres, urbanas e rurais. Relator, deputada jovem Gabriela Mendes Rocha. Parecer, pela constitucionalidade e adequação financeira e orçamentária, no mérito, pela aprovação com emendas. Com a palavra, a relatora deputada jovem Gabriela Mendes, para proferir o seu voto. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. O meu voto é pela aprovação do projeto de lei com as emendas. E, para explicar, o projeto, ele dispõe sobre disciplinar os protestos, bloqueios, obstruções e interdições em vias terrestres, urbanas e rurais. A proposição em questão propõe proibir que protestos e suas manifestações interditem, bloqueiem ou obstruem, em sua totalidade, vias terrestres, urbanas e rurais nos 26 estados brasileiros e Distrito Federal, especificando que, no caso de rodovias com faixas duplicadas, a interdição deve, no máximo, atingir 50% de sua largura. Em rodovias com apenas uma faixa, deve o evento atingir apenas 25% da largura da faixa em questão. Além disso, alguns veículos terão prioridade de passagem, tais quais ambulâncias e veículos que transportem pacientes, independente de sua gravidade, carros oficiais, veículos com crianças, gestantes e pessoas idosas, ônibus escolares, motoristas ou passageiros com embarques marcados na data do protesto/manifestação, e a penalização a quem infringir a lei será aplicada de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. O projeto não apresenta vício de competência, pois o tema tratado é de competência da União, de acordo com o inciso 11 do artigo 22 da Constituição de 1988, trânsito e transporte são competências que competem exclusivamente à União legislar. E como o projeto de lei faz modificações a essa área, ele é de competência da União.
O projeto não apresenta vício de iniciativa, pois o tema tratado não é de competência exclusiva de nenhuma autoridade ou instituição. O tema do projeto de lei proibir manifestações de interditarem, bloquearem ou obstruírem, em sua totalidade, vias terrestres, urbanas e rurais nos 26 estados brasileiros e Distrito Federal, não é de iniciativa privativa do Presidente da República nem de outra autoridade ou instituição. Sendo assim, o projeto poderia ter sido apresentado por um deputado. O conteúdo do projeto não viola nenhuma regra ou princípio constitucional. O projeto de lei está de acordo com as regras e princípios da Constituição. Faz referência ao direito de ir e vir do cidadão, garantido pelo inciso 15 do artigo 5º da Constituição. E todos podem reunir-se... É necessário enfatizar que o projeto de lei não infere o direito de manifestação, expresso pelo inciso 16 do artigo 5º da Constituição. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Tendo em vista essa análise, voto pela constitucionalidade do projeto. A proposta não gera aumento de despesas ou redução de receitas e, portanto, não tem impacto sobre as finanças da União. Diante das análises realizadas, voto pela aprovação da proposição. A proposta beneficia os cidadãos que precisam das vias para se locomover, pois abrirá espaço para esse deslocamento nas vias. Entretanto, ela poderá prejudicar a manifestação, pois essa não terá um impacto tão forte nos cidadãos. Proibir os protestos e manifestações de obstruírem em sua totalidade vias terrestres, urbanas ou rurais, garantirá o direito de ir e vir. Desse modo, os cidadãos poderão se deslocar livremente e não sofrerão grandes prejuízos, solucionando, assim, o complicamento do deslocamento dos indivíduos durante manifestações. Porém, pode gerar problemas, pois manifestantes podem entender que seu direito de liberdade de expressão esteja sendo violado, mesmo que não seja verdade. Conclui-se que, para consolidar a solução do problema, faz necessária a criação de uma lei, pois, além de determinar ao cidadão a seriedade do assunto, punir-se-á aqueles que descumprirem a lei. No que se refere aos possíveis custos, a proposta gera custos apenas sociais e culturais, como eu já falei aqui. E um dos obstáculos seria a possível falta de compreensão vindo da população, porque ela poderia não entender muito bem as especificidades da lei. E com as emendas que eu vou falar, pode-se resolver esse problema. As emendas, a primeira emenda é que o artigo 6º do projeto de lei número 55 passa a vigorar com a seguinte redação. O governo federal fica obrigado a utilizar meios midiáticos e televisivos para fazer a divulgação das obrigações impostas por essa lei. E a segunda emenda é para acrescentar ao projeto de lei o seguinte artigo. Essa lei entra em vigor 1 ano após sua publicação. O meu voto, já falei, é pela aprovação com as emendas. Obrigada. Passamos, então, para a discussão da matéria. Em discussão, o parecer do relator, em discussão, o parecer da relatora deputada Jovem Gabriela Mendes Rocha. Com a palavra, o autor da proposição, Aloísio. Bom dia a todos. Eu relatei esse meu projeto porque eu moro na Paraíba, estudo no Pernambuco e a acessibilidade só é em uma rodovia só, a BR-101. Muitos alunos passam todos os dias para ir para a escola. Em dias de prova, nós sempre vamos para a escola e constantemente muitos manifestantes
fecham as BR. Quem sofre muito isso somos nós, somos alunos. Muitas vezes não estamos com internet para avisar os professores. Aí muitas notas na gente fica a nota baixa. Aí o professor reclama. Por que isso? Aí o povo pensa que não é a gente que está se interessando, mas não. Os protestos, eles pensam muito neles e não pensam muito nos estudantes. Porque se eles estabelecessem a regra de poder carros públicos, carros escolares passar, os estudantes não ficavam tão penalizados nas notas baixas. Muitos alunos daqui, eu creio que querem fazer uma faculdade boa. Se no dia de uma prova a melhor sua matéria que você queria fazer, se tivesse um protesto, você perderia a prova. Muita gente, eu também olhei. Eu tenho familiares que estavam precisando de um atendimento urgente. E quando chegou na BR, estava fechada. Sofreram muito com isso. E eu também pensei, se eu passar no Jovem Parlamentar, no dia da minha viagem, ou do outras pessoas, se tivessem as BR fechadas, como é que a gente ia viajar? Não ia ter como, não tinha acesso da gente passar. Teve uma vez que uma professora minha estava comentando. O irmão dela estava para fazer uma cirurgia muito arriscada e precisava dos pais deles autorizar. Quando chegaram, arrumaram e foram. Quando chegaram lá, na BR, a BR estava fechada. Ficaram muito preocupados. Não liberaram o acesso dele e quando eles chegaram lá, no hospital, já era tarde demais. Por isso que eu, como jovem, eu fiz essa lei. Não pensando em mim, mas pensando em ajudar a toda a população. Passo agora a discussão para a deputada jovem Camila Granha. Então, eu queria perguntar para ele se isso não fere o direito de liberdade de expressão, livre manifestação e direito de cidadania dos brasileiros, né? E geralmente as manifestações, quase 100%, as manifestações são feitas em finais de semana, sábado e domingo. Então, não tem aula. Por exemplo, a manifestação que teve no Largo da Batata, em São Paulo, contra o Bolsonaro. Ela foi feita no final de semana e foi desviado. Então, os carros, ao invés de passar por lá, passavam perto do Rio Pinheiros. Okay? É isso que eu queria perguntar. E é isso mesmo. Passa agora a palavra para a deputada Tamires Petrizzi. Eu gostaria de sugerir uma edição no artigo 3º sobre as rodovias com apenas uma faixa. Aqui está constando com 25% da largura que pode ser ocupada. Eu sugiro que seja só apenas 10%. Me concede uma parte, por gentileza? Sim. Obrigado. Apenas complementando essa ideia que tivemos em conjunto aqui, eu e a deputada Tamires, pensamos da seguinte forma, em uma rodovia duplicada, se 50% dela é bloqueada, pelo menos uma via ainda permanece inteira, completamente liberada. Portanto, um veículo pode passar facilmente. Entretanto, em uma rodovia de apenas uma faixa, 25% da largura é muito. Não é suficiente para um veículo passar mesmo com essa manifestação. Por isso, dessa sugestão de 10% nas rodovias com apenas uma faixa. Deputada Tamires. Encerrado. Passo agora para a palavra para a deputada Lívia Silva. Olá, bom dia, deputados. Eu só gostaria de
falar como essa proposição, acho que ela é muito coerente, uma vez que, não lembro o nome da deputada, perdão, porém, o direito de livre expressão, na minha vista, não é prejudicado, uma vez que a lei ela não proíbe de haver manifestações, mas sim ela estabelece critérios para que as outras pessoas não sejam penalizadas, sejam prejudicadas e não possam exercer o seu direito de ir e vir. Por isso, eu acho que é uma proposição muito coerente, as emendas da relatora também, e é assim. É isso. Obrigada. Passo agora a palavra para a deputada Vitória Queiroz. Quando eu pedi para ter a palavra, eu tinha uma dúvida, mas já foi sanada. Mas surgiu uma outra questão sobre vocês pedirem 10% e não 25%. E eu acredito que isso não haja necessidade, porque se a faixa ela já é 50%, se é mão única, então 25% seria metade. Eu acho que daria para passagem, não iria atrapalhar muito. Posso repetir? Posso repetir. Eu não acho a necessidade de diminuir de 25% para 10%, porque 25% eu já estou ocupando... É faixa única, mão única, certo? Então, eu estou com 100% daquele... Tenho 50% daquele espaço da estrada, certo? Me concede uma parte, Claro. deputada? Então, eu acho que vocês estão considerando uma manifestação pequena, porque, assim, por exemplo, se for pensar nas manifestações que já tiveram no Brasil, aquela dos 20 centavos, como que a gente vai controlar, sei lá, 150 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, sabe? Como que a gente vai... Porque é muita gente. E realmente não dá para deixar nenhuma parte da rodovia disponível para os carros, porque é muita gente. E como que os policiais vão pegar e movimentar essas pessoas para determinados espaços, sendo que não tem espaço, porque... Né? Então, já existem os desvios, certo? Então, a gente poderia continuar pensando no desvio, em desviar para outras rodovias? Então, não faz sentido a lei, porque se é para deixar uma parte daquela rodovia... Entramos numa questão aí. Encerrado, Vitória. Encerrado. Isso. Só um minuto. Passa com a palavra agora a deputada jovem Evelyn. Eu queria fazer 2 perguntas para o autor do projeto de lei. Aqui na sua justificativa, você fala que é crescente o número de protestos e manifestações em vários lugares do país. Eu queria saber que números são esses, quais são os dados e realmente para embasar a sua justificativa. E a outra pergunta é sobre a fiscalização. Como seria a fiscalização, vamos supor que tenha muita gente e seja numa via de duas faixas. Como que seria a deslocação? Quem faria isso? Os policiais, CT? Como isso ocorreria? Obrigada. Lembrando que as perguntas devem ser respondidas pela relatora. Com a palavra agora, a deputada jovem Tracy Neres. Obrigada, senhor presidente. Nós estávamos discutindo aqui e no artigo 2, ele abrange muitas vias terrestres e urbanas. Como a deputada Camila falou, existem muitas manifestações de grande intensidade e que é muito difícil contejar a manifestação, imagina para deslocar essa população para outra via. A gente acredita que está muito abrangente. A gente poderia destacar vias que são muito essenciais para a locomoção, por exemplo, de ambulâncias, ônibus escolares, por exemplo. Poderíamos especificar apenas para rodovias ou vias que são caminhos para hospitais, linhas de ônibus, e essas vias que não englobam isso estariam abertas à manifestação livre em sua totalidade. É isso. Obrigada. Com a palavra agora o deputado jovem Victor. Só fazendo um ponto de vista grosso ali, o seu deputado Luiz, o relator, é uma questão de Estado, porque em outros estados são liberadas as passagens de ambulâncias e veículos escolares. Eles não prendem essas pessoas à manifestação.
seria isso, seria uma questão de Estado ou das pessoas se conscientizarem. Por causa que, em questão de outros de estados, onde é maior a concentração e onde tem um despacho, para essas pessoas poderem se locomover. Me concede uma parte? Sim. Eu acho que a questão do projeto de lei é justamente regulamentar isso no Brasil inteiro, em toda a União. Então, é verídico. Em alguns estados é permitida a passagem de ambulâncias nessas manifestações, em outros estados não. Mas a questão da proposição é justamente garantir que isso seja cumprido em toda a União. Gostaria de fazer um adendo sobre a palavra do Júlio. Já que a proposta de lei, segundo ele, visa regularizar a passagem de ambulâncias e postos de extrema urgência, podíamos colocar uma emenda aditiva, pois, lendo, eu acho que, por exemplo, carros oficiais e motoristas ou passageiros com embarques marcados na data de protesto de manifestação não se enquadram nessa prioridade de passagem, visto que, segundo o que o deputado Aloysio falou, ambulâncias, veículo com crianças, gestantes e pessoas idosas e ônibus escolares são a principal queixa. Pela ordem, senhor presidente, o senhor me concederia a palavra? Toda. Eu acredito que carros oficiais eles se enquadrem, sim, dentro... E motoristas ou passageiros com embarques marcados, eu acredito que sim, porque pelo que ele disse sobre a justificativa e a causa dele escrever o projeto, então, isso, sabe? Eu acho que... Não sei se vocês entenderam. Entendi. Mais alguém gostaria de discutir? Pela ordem aqui, senhor presidente, como eu estava falando com a minha colega Camila, geralmente é marcados os dias e as horas para acontecer esse tipo de manifestação. Como teve que acontecer a greve dos motoristas, foi marcado e o pessoal foi e cumpriu. Teve gente que se ateve, não saiu de casa e se preveniu antes. Como teve todo mundo que quis, como é que dá para você dizer, impedir, que se infiltrar no meio que não estariam para causar uma desordem. Me concede uma parte? Sim. Eu queria só ressaltar que muitas das manifestações não são marcadas pelo fato de serem pequenas. É notável que, por exemplo, a manifestação dos 20 centavos aqui no Brasil foi marcada meses antes, mas há manifestações todos os dias em lugares isolados que não são marcadas. Então, não tem como prever certas manifestações. Deputada, eu posso fazer uma parte? É porque isso do aviso prévio, ele tem um inciso, o inciso 16 do artigo 5º, que fala que todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, todas as manifestações devem avisar que vai haver uma reunião naquele local. Eu acho que o que está faltando é uma divulgação de como a data, o horário da reunião. A senhora me concede uma parte? Claro. Eu tenho uma dúvida. Esse controle feito assim pelos passageiros e motoristas que têm alguma embarque marcado ou algum compromisso, será feito por quem? Para saber quem tem ou não. Gostaria também de fazer uma pergunta. Lendo os 5 artigos, não encontrei quem seria responsável pela regularização dos transportes com prioridade de passagem. Então, gostaria de uma especificação e quem seria o órgão responsável pela fiscalização para verificar se é uma ambulância, se é um carro oficial, se o veículo possui crianças, gestantes ou pessoas idosas. Agora, passo a palavra para a deputada relatora, Gabriela Mendes.
Em relação à sugestão da deputada Tracy, eu aceito no artigo 2º para especificar mais, porque não são todas que estão aí que vão ser necessárias. E isso também ajudaria no processo de fiscalização e no direito de expressão, porque quando são, como a deputada Camila falou, quando é muito grande, não tem como fiscalizar muito bem. E se a gente especificar aí no artigo 2º, acredito eu que poderia ter uma fiscalização melhor. Também sobre o artigo 5º, que vocês falaram da fiscalização, é a Polícia Federal que faria essa fiscalização na própria manifestação. Toda manifestação tem acompanhamento de polícia e eles estariam fazendo essa fiscalização lá mesmo. Sobre o inciso 5º do artigo, inciso 5 do artigo 5º, eu acho necessário que essas pessoas com embarque marcado sejam também possibilitados de passagem. Senhora deputada Gabriela, me considerar uma parte? Claro, claro. É porque eu realmente queria falar desse inciso 5. Em questão de... aqui só está atendendo em pessoas com embarques marcados, mas e outros tipos de compromissos, como concursos? Nós poderíamos acrescentar essas palavras para ter a certeza que essas pessoas vão ser atendidas pela lei. Me concede uma parte, deputada Vitória? Eu gostaria de falar também porque, nesse inciso 5º, que já foi falado, ele fala sobre motoristas e passageiros com embarques marcados na data do protesto ou manifestação. E eu pensei, por exemplo, na questão de um passageiro ter que ir ao aeroporto, ter que passar por essa rodovia, só que o voo dele é, por exemplo, na madrugada do dia seguinte, e ainda está tendo a manifestação. Então, eu acho que, na data do protesto, manifestação específica, eu acho que a gente poderia colocar no período do voo, no caso, do compromisso que ele tem. Não sei se me fiz clara. Obrigada. Relatora, continua. Eu aceito essa modificação no inciso 5º, passa para ser com embarques marcados no período do protesto e manifestação. Você me concede uma parte? Sim. Eu tenho uma sugestão para esse inciso, porque acredito que se a gente for especificar cada compromisso, ficaria muito extenso e talvez a gente poderia esquecer de algum. Então, a gente poderia colocar compromissos que não são possíveis realizar a segunda chamada. Então, que só tem aquele momento para realizar o compromisso. Caso houver essa interrupção, aí ele seja incluído aqui. Obrigada. Relatora. Eu aceito essa modificação, mas eu acho que também que devia, na fiscalização, ter um comprovante, tipo, algum recibo, como o Enem dão, ou inscrição, para poder comprovar mesmo, ou passagem, para a pessoa poder comprovar mesmo que ela, naquele período, ela tem que estar em algum lugar. Obrigada, só isso. Mais alguma coisa, senhora relatora? Eu só teria, para a relatora. E como ela daria, essas pessoas, elas dariam esse comprovante para a Polícia Federal? Como seria esse processo? Sim, a Polícia Federal que fiscalizaria, como ela fiscalizaria, tipo, os outros veículos, como se tiver gestante ou criança, ela também fiscalizaria, se a pessoa passaria lá, aí falaria assim, eu tenho um compromisso, aí daria o recibo ou o comprovante, mostraria pelo menos, e aí abriria espaço isso dentro na hora, né? No isso mesmo na hora, momento. dentro dos 50% ou 25%. Ou teria que ter um aviso prévio? Isso no momento da manifestação ou teria que haver um movimento? Não, né? No momento da manifestação. No momento. Com licença, pela ordem. A questão da Polícia Federal fiscalizar essas... Isso. Eu acho que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, ambas são de uma amplitude muito grande. Então, como colocado... Essa é a conclusão do projeto em 2 minutos. Como colocado pela deputada Camila,
nós estamos aqui pensando apenas em grandes manifestações. Entretanto, em algumas manifestações pequenas, não há a possibilidade da Polícia Rodoviária Federal ou a Polícia Federal acompanhar esses protestos, essas manifestações. Então, eu acredito que nós devemos colocar algum órgão policial, como, por exemplo, a Polícia Estadual, seja ela rodoviária ou não, Polícia Militar, Polícia Civil. Pela ordem aqui, deputado Júlio, se me concede uma palavra? Senhor deputado Júlio, o senhor me consideraria uma parte do seu tempo? Claro. A polícia, tudo isso que o senhor está... calma aí. Um minuto para a conclusão. O que o senhor está tratando já é feito pela Polícia Rodoviária Federal, sabe? Já existe, ela já tem essa função. Pela ordem, deputada Vitória, me consideraria uma parte. A relatora, nós estamos falando da questão deles, mas de passagens, de apresentar alguma coisa. Mas cidades grandes, como é que ficaria isso? Uma cidade, por exemplo, que nem São Paulo, que teria muitos manifestantes. Relatora. Isso ficaria como compromisso da Polícia Militar do Estado, que já é função também. Mas daí iria... A gente poderia só especificar isso e escrever. Mas iria fiscalizar carro por carro, para ver se iria trabalhar ou não? Também acho que é difícil, né, o fluxo. A gente poderia pensar numa solução em conjunto. Que nem eu falei. Alguém tem uma alternativa? Pela ordem, vale aquela questão que eu levantei no começo, da gente propor vias alternativas. Quando acontecer uma manifestação, sempre haver uma outra via. Senhores para... deputados, o tempo excedeu. Obrigada. Relatora, sua conclusão. Acho que podemos acrescentar essa emenda e acrescentar um artigo para essas vias alternativas para não ficar um fluxo muito intenso. É só isso, né? Os outros eu já falei. Passamos, então, para a votação. Quem deseja encaminhar contra? Quem deseja encaminhar a favor? Eu encaminho a favor. Quantas pessoas levantam a mão? Quem escolhe? Por favor. Deputado. Passamos, então, para a orientação de bancada. Como vota o Partido Unidade Progressista? Rodrigo. O Partido Unidade Progressista vota a favor. Como vota o Partido Matriz Ponderada? O Partido Matriz Ponderada vota a favor. Como vota o Partido Unidade Democrática? Sem representantes. Como vota o Partido Nacional Liberal? Abstenção. Em votação, o parecer do relator. Não, beleza. Decoro, deputados, decoro. Em votação, o parecer do relator com complementação. Aqueles que concordam com o voto do relator, permaneçam como se encontram. Declaro a proposição aprovada. Decoro, deputados. Passamos agora para a pauta 3. Passamos agora para o item 3. Projeto de Lei número 232 de 2018. Autora a deputada Bianca Pastre. Que determina a extinção da disciplina de ensino religioso em escolas públicas e particulares do país e cria, em seu lugar, a disciplina de direitos humanos. Relator, deputado jovem Júlio César Umbelino de Souza. Parecer. Pela constitucionalidade e adequação financeira e orçamentária. No mérito, pela aprovação, na forma do substitutivo. Perdão. Com a palavra,
o relator deputado jovem Júlio César, para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. O relatório. O projeto visa solucionar a questão de doutrinação religiosa em escolas públicas e particulares do país, com o intuito de evitar a alienação dos educandos e prover, desse modo, a formação de cidadãos críticos e de grande valor para a sociedade. Consoante a isso, a proposta ainda sugere a criação da disciplina Direitos Humanos, para que os cidadãos brasileiros saibam ainda mais sobre essa relevante discussão. A autora elucida que o Brasil é um país laico, onde todos têm liberdade de crença e, dessa forma, a disciplina Direitos Humanos somaria conhecimento a despeito dos direitos fundamentais do cidadão e de sua individualidade. É afirmado ainda que os direitos humanos são essenciais e indispensáveis para uma vida digna e que estão presentes no dia a dia. Esses direitos surgiram a partir de conquistas históricas que se concretizaram para garantir o bem-estar de cada brasileiro. É o relatório da constitucionalidade. O projeto não apresenta vício de competência, pois o tema tratado é de competência da União. A extinção da matéria de ensino religioso nas escolas públicas do país e instituição da disciplina de direitos humanos pode sim ser implantada em todo o território nacional. O projeto apresenta uma inconstitucionalidade material, pois a regulamentação da grade curricular de escolas particulares compete apenas ao Poder Executivo, não podendo o Legislativo cuidar disso. Entretanto, a regulamentação das disciplinas de escolas públicas do país pode sim ser apresentada e discutida pelo Poder Legislativo. Tendo em vista essa análise, o projeto, em sua originalidade, possui inconstitucionalidade material, porém, foi idealizada uma emenda saneadora de constitucionalidade da proposição que encontra-se em anexo. Da adequação financeira e orçamentária. A proposta gera redução de despesas para governos estaduais, municipais, empresas privadas e até mesmo sobre as finanças da União. Como a proposta prevê a extinção de uma disciplina, as despesas referentes aos professores e materiais da disciplina Ensino Religioso serão extintos. Tendo em vista essa análise, voto pela adequação orçamentária e financeira do projeto. No mérito. A proposta visa solucionar a questão da promoção de uma educação imparcial no que tange à doutrinação religiosa, tendo em vista que consta de forma explícita na Constituição da República Federativa do Brasil que o Estado é laico e, portanto, não se deve prover educação religiosa nas escolas públicas. O projeto solucionará o problema da doutrinação religiosa dos alunos, pois, além de eliminar a disciplina que pode facilmente doutrinar os estudantes a seguir determinada linha religiosa ou ideológica, acrescerá ao plano escolar um assunto de maior relevância para os estudantes. A proposta beneficia os estudantes, que terão acesso a um assunto de grande relevância, entretanto, que não é conhecido e explorado a fundo, os direitos humanos fundamentais que estão inerentes a todos os cidadãos brasileiros. Possivelmente, a proposta gere um leve problema. As pessoas que acreditam fortemente que a doutrinação religiosa é fundamental para a formação do indivíduo serão contra a proposição e defenderão a ideia de poder colocar seus filhos em escolas que ofereçam ensino religioso. Outros sim, para que o projeto possa adequar-se à realidade de todos os estados brasileiros, sugiro que a lei tenha como alvo, única e exclusivamente, as escolas públicas, pois como o Estado é laico, o ensinamento religioso não deve ser provido pelo Estado, mas sim pelos familiares do educando. De mesmo modo, as escolas particulares não podem ser obrigadas a remover a disciplina ensino religioso para que os pais ou responsáveis pelo aluno possam decidir onde e qual tipo de educação o filho deverá se beneficiar. Outra sugestão é a respeito da disciplina Direitos Humanos. Por mais que o tema Direitos Humanos seja muito relevante, faz-se desnecessária a implantação de uma disciplina que trate apenas de tal assunto. Dessa forma, direitos humanos deve ser tema abordado em disciplinas já existentes, como sociologia, por exemplo. Também, como a base sólida que alicerça toda a discussão sobre esse assunto é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sugiro que esse seja o primeiro tópico a ser discutido nesse assunto. Concluindo, diante do exposto, aclamada a proposta da autora, nosso voto é pela constitucionalidade e adequação financeira e orçamentária. No mérito, votamos pela aprovação do projeto de lei número 232 de 2018, com o substitutivo em anexo. Então, nesse substitutivo, apenas esclarecendo, eu alterei o que a autora dizia de colocar no lugar da disciplina Ensino Religioso uma disciplina denominada Direitos Humanos. Na verdade, eu determinei a extinção da disciplina Ensino Religioso
e a inclusão do tema Direitos Humanos na disciplina de Sociologia, já que o tema Direitos Humanos, caso algum professor fosse ministrar essa aula, seria justamente professor de Sociologia. Então, por que não colocar isso ali na própria disciplina? E como havia, a princípio, uma inconstitucionalidade material, que o Poder Legislativo não pode influir na iniciativa privada, no caso, as escolas particulares, então, esse projeto determinará, então, a extinção da disciplina de ensino religioso apenas em escolas públicas do país. Esse é o relatório. Passa-se, então, a discussão da matéria. E discussão, o parecer do relator, deputado jovem Júlio César Ubelino de Souza. Com a palavra, a deputada Bianca Pastre, a autora do projeto de lei. A minha justificativa dessa lei, eu acho que a religião não deve ser ensinada nas escolas, né? Deve ser, sim, ensinada em casa, pois muitos professores também não têm um conhecimento de certas religiões. E tem religiões do cristianismo, budismo, entre outras, e vão explicar para os alunos e muitas vezes explicar errado, né? Então, eu gostaria que fosse a de direitos humanos, porque as crianças, eu também já fui, como que eu vou dizer, não saber os meus direitos que eu tinha quando eu era criança. Então, eu acho que elas devem, sim, saber os direitos delas e de outras pessoas. Dando continuidade à discussão, passo a palavra para a deputada Tracy. Obrigada, senhor presidente. Eu queria trazer algumas questões que eu acho muito importante a gente discutir sobre. A primeira, uma delas, o deputado Júlio já respondeu, que são a respeito de escolas públicas, porque existem escolas religiosas, então não cabe, né, a nós extinguir das escolas privadas. Mas outra coisa, essa extinção, a gente tem que tomar cuidado em relação a esse ensino religioso. Porque se a gente não especifica o que seria esse ensino religioso, muitos pais ou responsáveis da criança poderiam entender ensino religioso de diversas maneiras, como, por exemplo, em história. A gente precisa, muitas vezes, da religião para entender a história. Entendeu? Então, por exemplo, para você entender a história, o conflito na Síria, você precisa entender alguns conceitos religiosos ali, para você entender por que aqueles povos estão em conflito. Então, a gente precisa especificar o que seria esse ensino religioso. Acredito eu que o ensino religioso é perigoso quando ele é de uma só religião. O Estado é laico porque ele propõe o quê? Vários tipos de manifestações religiosas. Deputada, me concede uma parte. Só um momentinho, mas já concedo. Ele permite várias manifestações religiosas. Então, a gente tem que tomar cuidado dentro da escola. Outra coisa é que o ensino religioso também, você deixando esse ensino religioso, claro, é da família cuidar disso, do filho, da ideologia da criança, mas a gente tem que tomar cuidado, porque pode... Não é exatamente isso, mas essa criança ela pode criar preconceitos em relação a outras religiões. Por exemplo, a religiões relacionadas a afrodescendentes não são faladas, é muito pouco discutida, e muitas pessoas criam preconceitos, barreiras em relação a essas religiões. É preciso, talvez, um ensino religioso em relação a um pouquinho de todas as religiões, para que a gente possa respeitar, para que as crianças sejam conscientizadas a respeitar todos os tipos de religiões e que cada um tenha a sua crença. E não extinguir, porque senão assim, a gente pode criar pessoas mais preconceituosas, bloqueadas a respeitar outras religiões. Concedo a parte ao deputado Gabriel.
Pegando sobre o ponto do que a Tracy falou, eu gostaria de estudar a análise de como surge a intolerância. Para mim, e numa visão política sociológica, a intolerância ela deriva da falta de informação. Com a extinção do ensino religioso, seria muito mais frágil para uma pessoa adquirir a intolerância. Por exemplo, quando uma criança que tem uma religião ensinada pelos seus pais adquire conhecimento de outra religião por meio de contato social, como uma criança crente conhece uma criança que segue a ideologia da Umbanda, é muito mais fácil ela provocar o ódio do que o respeito. E eu acho que a extinção do ensino religioso é uma obra radical. O que deveria ser feito é explanar os ensinos da matéria do ensino religioso. A matéria ensino religioso ela é para todas as religiões. 2. A matéria do ensino religioso não faz isso. Ela só ensina atualmente, pelo menos nas escolas públicas, segundo dados, prevê apenas o ensino da religião católica. 3. A intolerância religiosa é muito forte no nosso país, que tem raiz afrodescendência. Então, eu acho que a extinção não é o melhor caminho. Outra pauta que eu deveria tomar é a minha preocupação com a matéria dos direitos humanos, até o Júlio citou muito bem. Quem daria aula de direitos humanos? Qual seria a formação para poder dar aula de direitos humanos? Então, eu concordo muito bem com o Júlio a partir do ponto que ele envolve os fatores da... Deputado, só me permite um minuto? Permito. Que nem o senhor falou, quem daria aula dos direitos humanos, né? Mas nós temos profissionais qualificados para dar aula de todas as religiões que estamos propondo, não só uma? Sim, existe um curso superior chamado Teologia. Teologia, exatamente. Certo. Mas e quando escolas públicas que faltam professores e mandam substitutos que não têm devido conhecimento, como ficaria? Acho que isso não é uma questão curricular, e sim de acontecimento. Por exemplo, isso não é sempre o que vai acontecer e nem sempre é evidenciável o que vai acontecer. Posso fazer uma parte? Outra coisa, isso não será exclusividade do ensino religioso, porque isso acontece em outras matérias, como matemática, português, história, química. Então, isso é um outro problema que a gente precisa resolver, que não é de exclusividade do ensino religioso. O tempo da oradora está encerrando. O próximo inscrito é o deputado Gabriel. Bom, como eu falei tudo que eu tinha para falar, pegando a parte da Tracy, inclusive peço desculpas, eu queria falar sobre o substitutivo que o Júlio fez, sobre onde ele fala da extinção. Então, eu gostaria de sugerir uma explanação com fiscalização. Eu acho que isso poderia muito bem competir ao MEC para fiscalização e guarda de que todas as religiões são ensinadas adequadamente. Por exemplo, um currículo básico do ensino com foco no ensino religioso. Pois assim, podemos, enfim, trazer para a nação o conhecimento de todas as religiões e assim evitar a intolerância religiosa que é muito forte no nosso país. Passo a minha palavra. Eu gostaria de fazer uma parte, eu posso? Posso, senhor deputado Gabriel? Claro. Eu acho que a preocupação da doutrinação, certo? O senhor Júlio César, ele repetiu várias vezes isso em sua justificativa e no seu relatório. Eu acredito que a preocupação dessa doutrinação seria porque, muitas das vezes, em algumas escolas particulares, são feitas de maneira confessional esse ensino. Entende? Só que, nas escolas públicas, o que propõe é ensinar de maneira imparcial. Eu sei que é difícil, a gente não pode garantir que os professores vão ser imparciais, mas, nessa questão da gestão, eles estarem sendo avaliados. Como é que aqueles alunos eles estão se sentindo? Sabe? Isso caberia, talvez, ao assistente social, ao psicólogo da escola,
ao próprio diretor pedagógico. Então, não é necessário extinguir. Eu concordo tanto com o Gabriel quanto com a Tracy. Eu acho que o caminho não é extinguir. O caminho é a gente, por meio da lei, garantir que outras religiões, que não é a católica ou a cristã, protestante em geral, sejam as únicas a serem difundidas nas escolas. Isso é o errado. E outra preocupação minha seria, que eu vi que a preocupação deles também, antes da Tracy falar, eu estava comentando isso com ela, é porque o primeiro contato é daquela criança, são os responsáveis legais e a família, e logo assim o segundo contato é e deveria ser a instituição de ensino, as escolas. Então, se dentro da sua casa ela só aprende uma religião X, essa criança não vai ter a oportunidade de aprender uma outra religião. Ela só vai estar limitada ao que os pais e os responsáveis legais ensinam. Se na escola ela tem a oportunidade de aprender sobre outras religiões, ela vai poder decidir se ela quer continuar tendo aquela religião que é ensinada e pregada em casa, ou se ela vai querer mudar o caminho dela, ou se posicionar como ateu, agnóstico, ou como de uma outra religião. Acho que é importante a gente também ensinar sobre ateísmo e agnóstico, sabe, na escola. Para a criança ela ter a oportunidade de decidir. Esse adolescente ter a oportunidade de decidir. Então, não extinguir. Porque o Gabriel falou muito bem. O desconhecimento é a primeira parte para a intolerância. É preciso que a gente aprenda para que todo mundo viva de uma forma digna. Senhora deputada, me concede uma parte? Sim. Outra coisa também é sobre os direitos humanos, incluído na disciplina de sociologia. Acredito eu que já é incluso a discussão sobre direitos humanos em história, história e também. Acredito que em geografia também, sobre a criação da Organização Na questão das de Nações geografia Unidas e tudo mais. política, nós tratamos sobre direitos humanos. Se a deputada Vitória me permite, Sim. Que nem ela falou, que nem o Gabriel falou, é a intolerância, certo? Então, não seria mais cabível nós provar que alunos vamos supor, de certa idade, que eles tenham a base familiar, mas que depois de certa idade, que eles entendam que estudariam ensino religioso ou outras religiões também. Porque não tem como nós, vamos supor, passar para uma criança de 8 anos várias religiões. Então, que extinguissem por certas idades, certos períodos escolares, por série. Que vocês me acham? permitem um abate? Tá bom. Eu criei uma frase muito bonitinha agora, eu queria falar para todos vocês. O caminho não é extinguir, e sim expandir. Sim, é muito perigoso. Eu acho que o principal método para combater a intolerância religiosa é o conhecimento. E esse conhecimento deve ser feito de maneira certa, através do professor qualificado, com a avaliação do MEC e com uma própria Vitória disse. Conclua, deputado. Acompanhamento, né, do diretor pedagógico. Pode concluir. Senhor deputado, me permite uma parte? Gabriel, senhor Gabriel. Deputado. Porque... Deputado, só tem 8 segundos. Sim. Eu passo minha palavra. Senhor deputado, outra coisa, em relação a isso, vale lembrar que ensino religioso não vai ter um culto religioso de uma determinada religião. Ele vai falar que existem outras religiões e falar sobre, mas ninguém vai criar um culto durante a aula. Tá encerrado o tempo. Então, só... Não? Tá bom. Muito obrigado, tá encerrado o deputado. tempo. Próximo orador. Deputada Vitória Queiroz. Eu me inscrevi? Nem me lembrava. Tudo bem. Então, continuando o assunto, vamos só dar continuidade. Foi exatamente o que eu falei no início. O problema talvez seja ser confessional, né? Você só pode ouvir aquilo, falar daquilo. Se for de uma maneira... Porque o Estado laico, ele não quer dizer que não vai ter religião. Quer dizer simplesmente que você vai ter que ter a sua liberdade individual de escolha. Você vai ter... Além disso, garante que você vai ter direito a conhecer todas as religiões para que você possa escolher. Porque não dá para escolher sem conhecer. Entende? Eu acho que é isso. Não tem que se preocupar com a questão de doutrinação em sentido de extinguir para não doutrinar. E sim abrir espaço para fala de outras pessoas, de outras crenças, para não doutrinar. Sabe? É isso. Obrigada. Pode, claro, com Me certeza. permite um abate? Muito se fala de doutrinação e laicidade. Eu acho que o principal ponto de doutrinação vem dos nossos próprios pais. Eu não sei vocês, mas minha religião foi fundada pelos meus pais. Eu não escolhi ser católico, eu recebi ser católico pelos meus pais. Fui batizado na igreja católica, como eu ia escolher com 2 anos.
Então, essa é a questão. A escola, pelo menos na minha visão, é justamente para combater essa doutrinação. Muitos falam que a escola é um instrumento de doutrinação, mas eu discordo. Para combatermos a doutrinação, só se usa o conhecimento. O conhecimento de que existem outras coisas e o conhecimento de que a gente pode aderir a essas outras coisas. Por isso, eu me posiciono mais uma vez contra o substitutivo que fala da extinção. Terminado. Nós queríamos uma parte, mas só... Deputado, só... O tempo é meu, né? O tempo é meu. Então, eu só quero achar, só pra gente não falar por falar, e sim a gente comprovar isso na lei, como religião é um direito social. Então, a gente garantir esse direito social, sabe? Que faz parte da cidadania. Deputado, me permite? Eu gostaria de levantar uma questão de ordem, baseada no artigo 46, que em nenhum caso, ainda que se trate de reunião extraordinária, ou seu horário poderá coincidir com a ordem do dia da sessão ordinária ou extraordinária da Câmara ou do Congresso Nacional. Olha só, você fala para ele o seguinte, que está acontecendo nesse momento, que não pode, que o artigo 46 fala que não pode coincidir com a ordem do dia do plenário, mas não está acontecendo a ordem do dia, que a luzinha vermelha toca aqui quando está acontecendo a ordem do dia, e hoje está prevista só a sessão não. Uma ótima questão de ordem, deputado, muito obrigada. Respondendo a questão de ordem do senhor, pai. Vamos lá, respondendo a questão de ordem. Respondendo a questão de ordem. O artigo 46 O artigo 46 fala que não pode coincidir com a ordem do dia do plenário. fala Que não pode coincidir com a ordem do dia do que não fala que não pode coincidir com a ordem do dia. Mas não está acontecendo a ordem do dia. Mas não está acontecendo a ordem do dia. Porque hoje só tem sessão não deliberativa. Porque hoje não tem. Hoje só está acontecendo sessão não deliberativa no plenário. Boa noite, Ivan. Mas, em virtude do adiantado da hora, a gente vai suspender a reunião para o almoço. E voltar às 13h30. Solicito que todos os deputados estejam aqui pontualmente. Preciso que todos os deputados, 13h30, estejamos aqui no horário previsto. Pela ordem, senhor presidente. Então está suspensa Então tá bom. a presença da reunião. Pela ordem, Muito deputado obrigado. Júlio, estamos com fome. Muito obrigado, deputado.